aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20 e 21. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu papel por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quando eu meditei neste texto aqui, eu pude ter um entendimento que o meu papel, que o nosso papel aqui, quando nos comprometemos com o Evangelho do Reino, quando nós nos convertemos a Cristo, quando a gente decide se posicionar em servir ao Senhor, nós somos representantes de Deus na Terra. Então, o que a embaixada ela representa? A embaixada, ela representa o seu país naquele país. Então, quando a gente está em um país que não é o nosso e a gente precisa resolver algumas questões, a gente recorre à embaixada do nosso país, porque ela representa o nosso país fora dele. E assim somos nós. Essa clareza que a gente tem que ter, que a gente está no mundo, mas a gente pertence ao reino de Deus. Nós representamos o reino de Deus aqui no mundo. E às vezes parece estranho a gente falar isso, né? Que a gente tá no mundo, mas não é deste mundo. E a clareza que eu tenho é essa, como a embaixada. Está naquele país, mas não é daquele país, não pertence àquele país. Representa aquele país. E olha como que Paulo pôde escrever isso para dar esse entendimento pra gente. Nós estamos no mundo, mas não somos cidadãos do céu. É essa a frase correta. Então, quando a gente representa o reino de Deus, a gente tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não pode ser de qualquer maneira que a gente vai representar o reino de Deus. É que Paulo fala que, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu papel através de nós, fazendo o seu apelo através de nós, usando as nossas vidas. E que apelo é esse? Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, a responsabilidade que nós temos de representar Deus, falando, reconciliem-se com Deus, consertem-se com Deus, ajustem-se com Deus. E não é de qualquer forma que eu posso chegar para representar o Senhor. E eu quero ler, eu nunca fiz isso aqui, de ler o meu devocional, a minha anotação, aquilo que eu entendi. Mas hoje eu vou ler isso porque foi tão precioso e eu acho que se eu for falar, eu não vou falar da forma que eu escrevi. Então vai ficar talvez um pouco maçante a leitura, mas eu quero compartilhar com vocês a leitura do que eu escrevi. Meditando neste texto, eu pude ter clareza da importância do papel que eu preciso executar. É uma função que foi dada a mim por Jesus, para que eu possa representá-lo. Eu tenho pleno entendimento que não é um papel qualquer, ou que tenha pouca importância, mas que ser embaixador do reino de Deus, representante de Jesus aqui na terra, resolver as questões dele, ou seja, levar a mensagem da cruz aos homens que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. E é interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre como se fosse Deus. Eu consigo ver nesta frase a responsabilidade de que não é uma fala qualquer. Como se fosse Deus. Tem um peso enorme, tem uma responsabilidade tamanha. Como eu posso querer viver ao meu próprio modo, falar o que me vem na cabeça, ter um comportamento totalmente inadequado e depois querer desempenhar este papel de representante de Jesus Cristo? As minhas ações, o meu comportamento devem ser avaliados diariamente. Passados em uma peneira, filtrados, para depois, eu estando apta, eu venha desempenhar o papel tão importante, tão grandioso concedido a mim.
Posso entender que executar este papel não é tarefa tão simples e fácil assim. Por isso, além da avaliação feita por mim do meu comportamento, eu também preciso andar alinhada com o Senhor Jesus. Aprender sobre Ele, andar com Ele. Não há maneira melhor e mais eficiente para aprender que não seja acompanhar de perto. Depois dessa avaliação e aprendizado, chega o meu momento de colocá-lo em prática, de desempenhar o papel. E aí é que eu vejo que não é coisa simples, mas não é impossível. Tenho que fazer um apelo às pessoas que não conhecem a Cristo, como se eu fosse o próprio Deus, contando com a certeza de que Ele habita em mim. Ele quer me usar de intermediário, de embaixador, entre Ele e os que ainda não o conhecem. Eu preciso fazer esse papel suplicando, não é de uma forma qualquer. Se quiser ouvir, tudo bem, se não quiser, bola para frente. Mas não é assim. Eu preciso apelar, eu preciso suplicar. Reconciliem-se com Deus. Façam um concerto, revejam seus conceitos e valores, olhem para dentro de si e vejam a sua condição. E vejam que há um Deus que pode reverter a sua condição. Então, só vamos conseguir sermos embaixadores do reino de Deus se nós nos dispusermos a ter uma vida de disposição, de entrega ao Senhor. E essa vida, ela tem que estar em constante reparo, em constante ajuste. Como eu disse ali, de peneirar, de filtrar as nossas ações, de filtrar as nossas falas, de filtrar os sentimentos dos nossos corações, porque não é só a parte de fora, não é só aquilo que a gente fala, o que a gente faz, aquilo que a gente sente também. A gente precisa ser tratado para sermos representantes de Deus. E olha o que Paulo fala aqui, que a gente tem que suplicar, que a gente tem que insistir. Não é, eu falei de Jesus hoje, ninguém deu atenção, ninguém se importou. Eu vou deixar para lá, já falei com aquela pessoa uma vez, eu vou deixar para lá. Não, a gente tem que falar, a gente tem que insistir, a gente tem que falar com uma insistência, como se fosse Deus. Não é aquela insistência enjoada, não. Não é aquela insistência enjoada, não. A gente tem que ir aos poucos. A gente tem que ir falando com jeito, com amor no coração, com preocupação. Por que que a gente faz isso? A gente não faz isso porque a gente quer ser diferente, quer ser bonzinhos. Primeiro que a gente tem um compromisso com Deus. Primeiro porque a gente ama a Deus. E esse amor de Deus sendo realidade nas nossas vidas, ele não fica só para nós. A gente conhecendo as verdades a respeito de Deus, isso não fica só nos nossos corações, isso tem que transbordar, isso tem que alcançar outras pessoas. Esse amor, ele tem que ser a ponto de preocuparmos com o outro, de preocuparmos que assim como nós queremos uma vida eterna com o Senhor, nós queremos que os outros também usufruam, que os outros também vão compartilhar desta vida eterna com Cristo. Então, é este vídeo que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que possa chegar aos corações de vocês, que vocês também entendendo, se já entendem, ou quem ainda não entende, passando a entender, que seja também um embaixador de Cristo, que coloque na disposição de ser um representante de Deus aqui na terra, de ser um cidadão do céu aqui na terra. Então, que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas também. E não deixe de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.